Mais um dia, já estamos aqui, mais um dia aqui no treinamento, né? Onde nós estamos com a turma de treinadores sendo formados e com certeza vivendo uma experiência transformadora. E é um prazer, assim, fazer parte, né, desse time, das pessoas que realmente estão comprometidas com esse propósito de transformar vidas, de verdadeiramente ser agentes transformacionais, né? Agentes que vão trazendo essa graça, essa glória para Deus, né? E eu já venho começar a live chamando o Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco, trazendo discernimento. Já estou aqui no cafezinho, ó. E que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos estar diante da presença dele hoje. Nós vamos para Josué 8, que fala de restituição e restauração. O pecado é removido e a presença de Deus volta, a vitória é certa. A presença de Deus tinha saído, o povo tinha sofrido uma derrota devido a um desvio aí que houve de uma das pessoas, né, que estavam ali. E quando confessa, né, quando se traz a luz, aquilo que era iniquidade, todas as coisas cooperam para o bem. Então vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Bom dia, Rose, bom dia, Alana, bom dia, Cláudia. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. Leve todo o seu exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei Ai e seu povo, a sua terra, a cidade, a sua terra. Você fará com Ai, o seu rei, o que fez por Jericó, o seu rei. Por Jericó, os seus despojos dos animais. Seu rei, dessa vez vocês poderão apossar dos despojos dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai, onde escolheu 30.000 dos melhores homens de guerra e os enviou à noite com a seguinte ordem: atenção, prepare-se uma emboscada atrás da cidade e não afastem-se muito dela. Fiquem todos e alertas. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estiverem fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará na sua mão. Depois que tomar a cidade, vocês incendiarão. Farão o que o Senhor ordenou. Atente-se bem para as minhas instruções, porque a obediência vai liberar a vitória, entende? Então Josué os enviou. Eles ficaram na emboscada entre Betel e Ai, ao oeste de Ai, Josué. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram o acampamento no norte de Ai, onde o vale que separa da cidade. Josué pôs emboscada cerca de 5.000 homens em Betel e Ai, ao oeste da cidade. Os que estavam no acampamento no norte da cidade e os que estavam na emboscada do oeste tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram e levantaram logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local onde avistava Alabá. Ele sabia que a emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram de perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel, todos foram para Israel, atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição a Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão em direção a Ai, pois suas mãos entregarei essa cidade. Gente, quando Deus entrega, quando Deus faz, não tem mais o que fazer, porque Deus é Deus poderoso, soberano, majestoso, o alfa, o ômega, início e fim. Amém? E aí ele diz, né? Estende a lança que você tem na mão, cidade de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai e assim o fez. Os homens da emboscada saíram correndo da posição, entraram na cidade, tomaram e depressa incendiaram.
Todos os homens de Ai olharam para trás e viram fumaça subindo no céu. Não tinha como escapar, pois os israelitas fugiram no deserto, se voltaram contra os perseguidores. Vendo Josué e todo Israel, os homens de emboscada tinham tomado a cidade, e dessa subia fumaça. Deram meia volta e atacaram os homens de Ai e todos os outros israelitas. E aí todos os homens israelitas saíram da cidade para lutar contra ele, do modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Assim, os israelitas mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo do deserto, onde tinham perseguido. Eles morreram ao fio de espada. Depois, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que tinham ficado lá. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a sua lança ao examinar os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais dispostos naquela cidade, conforme a ordem do Senhor tinha dado a Josué. Assim, Josué incendiou Ai e fez dele um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore. E numa árvore ele deixou ali de tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirasse o corpo da árvore, tirasse a entrada da cidade e que ele erguesse um grande monte de pedras que perdura até hoje. Né? O marco do Senhor ali, certo? Preste atenção que tem algo poderoso aqui para a gente aprender hoje. Então Josué construiu um monte Ebal no altar do Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele construiu o acordo que está escrito no livro do Lei de Moisés, no altar de pedras não lavradas, nas quais usou as ferramentas de ferro. Sobre ele ofereceram o Senhor holocausto, sacrifício e comunhão. Ali, a presença dos israelitas, Josué copiou as pedras da lei de Moisés, havia escrito: todos Israel, os estrangeiros naturais, a terra de seus líderes oficiais, seus juízes, estavam de pé dos dois lados na arca do Senhor. Diante dos sacerdotes e levitas carregavam. Metade do povo estava em pé de frente ao monte Gerizim, e metade estava no monte Ebal. Tudo conforme Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras no lei da bênção e maldição, segundo o que está escrito no livro da lei, que Moisés tinha deixado para o povo, que eram os mandamentos, que deveria ter obediência. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças, estrangeiros que viviam no meio deles. Então, o que a gente tira aqui de aprendizado? Primeiro ponto: Deus restaura e encoraja. Deus, quando existe uma restauração, é pegar o formato original e lapidar e trazer vida. Então ele restaura com a graça dele. Não é porque nós somos os melhores. O povo não ganhou a guerra porque eles eram super, mega, ultra top. É porque o Senhor decidiu dar a vitória àquele povo. Segundo ponto: a estratégia vem do céu. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. E nas pequenas coisas, gente. Naquele tempo era um tempo de guerra, uma guerra mais física. Hoje nós temos uma guerra espiritual. Então nós entendemos que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, que vai trazer o discernimento para cada fase da nossa vida. Nós temos momentos que nós vamos ter que ter sabedoria para lidar com filhos, sabedoria para lidar com o esposo, sabedoria para lidar com o líder, sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Nós vamos precisar. Como é que eu vou saber a estratégia? Ouvir a Deus antes de agir. Terceiro: a vitória começa com a obediência. O mesmo lugar da derrota se tornará altar de vitória, o altar de renovação da aliança. Então o Senhor estava renovando uma aliança com o povo ali, dando a vitória, porque eles estavam cumprindo a obediência. A primeira coisa que Josué faz é o quê? Lembrar o povo as leis que Moisés tinha deixado sem tirar uma vírgula. Amém? Então é isso que a gente precisa: caminhar em obediência, caminhar em direção, caminhar em discernimento. Deus, Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim, Ele quer dar a vitória, Ele quer fazer tudo, mas a gente precisa caminhar na obediência dEle. Como é que eu vou saber o caminho certo? Silenciando as emoções, silenciando a turbulência mental. E nós entendemos quem é Deus. Amém? Todos vamos entender isso. Então, declare hoje comigo: e Deus está me levantando para vencer novamente mais e mais. Deus está me levantando para vencer novamente mais e mais. Deus está me levantando para vencer novamente
mais e mais. Então que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que você possa desfrutar da presença de Deus um dia hoje, esteja atento, percebendo as maravilhas do Senhor. Que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui comigo na live, meninas. Que bom ter vocês aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor esteja contigo, te dando vitória. E eu determino que hoje será um dia de vitória. Aquelas coisas insondáveis, imagináveis, o Senhor vai nos dar. Amém? Fique com Jesus, que Deus te abençoe.